Tem gente que espera anos e gasta uma fortuna no processo de Green Card só porque começou errado. Se você quer evitar isso, fica comigo até o final. Vou te mostrar os caminhos certos para você economizar tempo e dinheiro com a aplicação do visto EB2NW. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Hub TNT, seu portal de conteúdo sobre a América, onde além de ficar muito bem informado sobre tudo que acontece nos Estados Unidos, também descomplicamos a imigração de brasileiros para os Estados Unidos. Se o tema te interessa, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque tem muito conteúdo relevante que você vai gostar. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque planejar sua imigração sem saber exatamente o prazo e os custos disso é quase como se você entrasse numa viagem sem GPS para chegar no seu destino. Com certeza você vai se estressar, porque você pode acabar errando o caminho. E justamente por isso eu vou te mostrar cada etapa com dados atualizados para que você tenha clareza e segurança como funciona esse processo. Vamos falar um pouquinho sobre como funcionam as etapas e os prazos do EB2NW, ok? A primeira coisa é a separação e preparação da documentação que vai fundamentar o seu pedido. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Quem é mais organizado consegue ali em menos de 30 dias ter toda a documentação organizada. Porém, se você precisa de mais tempo para pegar certidões que você não tem e atualizar alguns documentos, isso pode levar até 90 dias. Então vamos considerar esse prazo, tá? De 30 a 90 dias, para que você consiga reunir toda a documentação necessária para que o advogado consiga começar a trabalhar no seu caso. E aí começa a fase de montagem do seu processo. Isso envolve várias etapas diferentes: análise da documentação, criação de uma estratégia adequada para o seu caso, preparação dos documentos de suporte, tradução de documentos importantes que vão compor o seu pleito também, ou seja, são muitos documentos que precisam ser preparados. E o tempo médio gira aí de 60 a 90 dias para que todos esses documentos estejam prontos. E aí sim a gente tem o seu processo montado, pronto para ser protocolado. O seu protocolo ele é feito com base no formulário I-140. É um formulário específico da imigração que vai solicitar a aprovação de um Green Card sob o visto EB2NW. A aplicação desse formulário ela é feita diretamente no órgão imigratório chamado USCIS. Ele fica aqui nos Estados Unidos, geralmente o protocolo é feito no estado do Texas. A USCIS está levando hoje de 10 a 12 meses para fazer uma análise inicial do seu pleito, ou seja, dizer se o seu pedido de Green Card foi ou não aprovado. Essa é a análise de mérito e mais importante, onde de fato o seu pedido vai ser aprovado. Justamente nessa fase de análise do pleito pela USCIS, pode ocorrer uma RFE, uma Request for Evidence, ou seja, uma requisição por novas evidências em cima do seu caso. Isso talvez atrase um pouquinho o seu processo, mas geralmente ele fica limitado ali a 12 meses, ou seja, em até um ano você tem a resposta se o seu pedido foi ou não aprovado. Depois de aprovado o seu pedido, começa a fase consular, ou seja, o NVC, o National Visa Center, um órgão específico que cuida da emissão de fato dos Green Cards dentro dos consulados, vai preparar a sua documentação para ser encaminhada para o consulado geral no Rio de Janeiro, que no Brasil é o único consulado que faz o processamento e emissão do Green Card. E é justamente nesse momento que a gente precisa aguardar um tempo maior, que hoje está levando aí mais ou menos 12 meses após a aprovação, para que aí sim você passe pela entrevista consular e na entrevista consular você efetivamente receba o seu visto. A gente identifica de forma clara esse prazo de espera todos os meses através do Visa Bulletin. É um documento emitido pelo Departamento de Imigração e a gente consegue analisar através dele quanto tempo está levando da aplicação até efetivamente a realização da entrevista e recebimento do visto. Depois da entrevista, você ainda tem 6 meses para poder ingressar nos Estados Unidos já como residente permanente. Preparação do seu pleito pode levar aí de 3 a 6 meses, dependendo do tempo de juntada de documentação e processamento ali do escritório para preparar os documentos para aplicação. Uma vez aplicado, o prazo médio até que você receba o visto é de 24 meses e depois você ainda tem mais 6 meses para organizar a sua mudança efetiva aqui para os Estados Unidos. Então a gente pode considerar que de 2 a 3 anos é o prazo total para você ter o seu visto e o seu Green Card em mãos. E Davi, por que esse prazo parece tão longo? A gente ouve falar de alguns vistos que menos de um ano ele já está emitido. É porque o EB2NW é um visto que se tornou muito popular nos últimos anos, justamente pela possibilidade de você conseguir aplicar para um pedido de Green Card envolvendo toda a família, ou seja, beneficiando todo mundo, sem necessitar de um sponsor aqui nos Estados Unidos, ou seja, uma empresa americana que está patrocinando esse visto. Isso tornou o visto tão popular, tão desejado, e
ele ainda tem um índice de aprovação muito grande, você sabe disso, o que faz com que o número de pessoas aprovadas nesse visto seja maior do que a quantidade total de green card disponibilizadas anualmente pelo governo para essa categoria de visto. O governo americano pode emitir até aproximadamente 40 mil green cards todos os anos dentro da categoria B2. O problema é que hoje nós temos um número de pessoas aprovadas bem maior do que esses 40 mil anuais, o que acaba criando esse backlog e essa fila de espera. Então, quando você é aprovado hoje nessa categoria de visto, você entra justamente nessa fila de espera e precisa aguardar que um green card esteja disponível para você e para sua família, para que aí sim você seja chamado lá na entrevista e aí sim o seu visto ser emitido. É justamente isso que faz o Visability, organizar essa fila. Quando o green card estiver disponibilizado para você, ou seja, a data em que você aplicou o seu pedido, que é a chamada Priority Date, ela funciona como uma senha nessa fila de espera. E o Visability todos os meses chama a senha que vai vigorar naquele mês. Então é assim que funciona a organização da fila e por isso pode demorar um pouquinho mais. Agora vamos falar um pouquinho de valores. O primeiro são os honorários do advogado que você vai contratar. Isso varia bastante de profissional para profissional. Eu aconselho você a fazer uma pesquisa séria, procurar saber se aquele escritório tem experiência e trabalha principalmente com advogados americanos, ou seja, habilitados aqui nos Estados Unidos para poder assinar o seu processo. Isso faz uma diferença muito grande, ok? Já o segundo ponto já é muito mais previsível. As taxas imigratórias são divididas em duas fases. A primeira é a aplicação do pedido na USCIS. Ali você paga duas taxas no valor de $1.015. É feito um único pagamento pelo seu pedido. A segunda etapa é o pagamento das taxas consulares, ou seja, é quando você faz o pagamento para a emissão do seu green card, e aí é feito o pagamento por cada membro da família. O valor estimado ali por membro da família gira em torno de $800 a $900. Isso varia porque é exigido um exame médico, e esse exame médico pode variar de clínica para clínica, mas o valor médio é de $800 a $900 por membro da família para a emissão efetiva do green card. Então, somadas essas taxas, você tem mais ou menos o cálculo total de quanto custa para aplicar esse pedido de visto. E como eu me organizo, Davi, financeiramente para isso tudo? Primeira coisa é em relação à aplicação do visto, ou seja, pagamento de honorários e de taxas. Você deve reservar um valor para que você consiga pagar os honorários do advogado que vai preparar isso para você e pagar as taxas no momento adequado. E a gente consegue te dar uma previsibilidade disso, tá? Quando cada uma das taxas vão ser pagas, para que você possa preparar com antecedência justamente esses valores. Bom, a segunda etapa aí é a mudança para os Estados Unidos. E aí a gente aconselha um planejamento bem mais antecipado, ou seja, quando você já sabe que você foi aprovado, a gente está falando de um tempo ainda de 1 ano e meio até que você consiga se mudar para cá, em média. Esse prazo é importantíssimo para você começar a fazer o planejamento da sua mudança, onde morar, quanto que vai custar a moradia, casa, carro, escola das crianças, você não precisa se preocupar, porque geralmente são gratuitas aqui nos Estados Unidos com muita qualidade, então você não precisa se preocupar com isso, mas tem plano de saúde também. O ideal é você começar a fazer uma pesquisa de quanto custa isso para encaixar no seu orçamento, principalmente os primeiros meses de mudança para cá. Qual é a grande vantagem? Você já muda com Green Card, residência permanente. Significa que você já pode começar a trabalhar no primeiro dia que você chega aqui nos Estados Unidos. E essa é uma vantagem muito grande. Mas é sempre bom planejar a vinda para cá com uma reserva de emergência, para caso aconteça alguma coisa, vocês poderem passar tranquilos essa fase inicial aqui nos Estados Unidos. Agora, vale a pena investir tempo e dinheiro na aplicação de um visto EB2NW? Olha, esse visto ele te dá o Green Card, ou seja, residência permanente, não só para você, como para toda a sua família, que vai garantir para vocês uma excelente qualidade de vida, segurança, escolas de qualidade para os seus filhos e todas as oportunidades que você pode aproveitar aqui na América. Então, eu diria sim, vale muito a pena aplicar para o visto EB2NW. Agora, se você quiser saber mais sobre esse visto, como ele funciona e principalmente se você é elegível a ele, clica no link aqui embaixo, entre em contato com um dos nossos especialistas em imigração. A gente vai fazer uma análise minuciosa do seu caso e de fato te dizer se esse é o visto mais adequado para você. Não perca seu tempo. Entre em contato conosco. Gostou do conteúdo? Achou relevante conhecer um pouco mais sobre a B2NW, quanto tempo leva e quanto ele custaria? Então não se esqueça de se inscrever no canal, clica no like, compartilha com outras pessoas que possam se interessar. E se você ainda ficou com alguma dúvida, não deixe de colocar o seu comentário aqui embaixo. A gente faz questão de responder o seu comentário no nosso próximo encontro. Um grande abraço.